Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de Direitos Humanos, essa temática que nos encanta e que a cada dia nos interessa mais. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é o desenvolvimento histórico dos direitos humanos. Essa aula é tão importante que nós temos duas aulas sobre o mesmo tema. Hoje nós teremos a primeira parte, que vamos tratar de como ocorreu o desenvolvimento histórico dos direitos humanos com o passar dos anos. Bom, antes de mais nada, eu escolhi uma frase aqui para nós refletirmos. Ela consta na Declaração de Direitos de Virgínia, que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes. Essa frase vai vai exigir que façamos algumas reflexões. Mas vamos lá, vamos seguir nessa caminhada histórica dos direitos humanos. Há uma primeira discussão que eu tenho que reavivar. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre o conceito de direitos humanos. Naquele momento, eu disse para vocês que nós tínhamos duas grandes teorias, digamos assim, dois grandes ramos de teorias. Uma teoria tradicional e uma teoria crítica. Para a teoria tradicional, os direitos humanos são produtos naturais, ou seja, decorrem da própria essência dos seres humanos. O simples fato de nascermos e sermos seres humanos já nos garante direitos. Uma segunda teoria, uma teoria crítica de direitos humanos, vai conceber os direitos humanos como produtos culturais, ou seja, nós só podemos ter direitos humanos se lutarmos por eles. Por quê? Porque os direitos humanos, então, seriam resultados provisórios de processos de luta. Então, são duas concepções para os direitos humanos. E essa mudança de concepção vai gerar diferenças no que diz respeito ao estudo da matéria de hoje. Por que isso? Simples. Porque se nós entendermos que os seres humanos têm direitos pelo simples fato de terem nascido, ou seja, que os direitos humanos são da essência do ser humano, esses direitos nasceram junto com o ser humano. Surgiu o ser humano, surgiram os direitos. Apenas eles foram sendo descobertos com o passar do tempo. Então, com processos que foram naturais, que foram ocorrendo, fizeram que os direitos fossem descobertos. Eles surgiram e foram consagrados. Agora, se adotarmos uma teoria crítica de direitos humanos, esses direitos foram sendo conquistados a partir de processos de luta. Na prática, o resultado é o mesmo, mas dependendo da concepção lógica que nós tivermos como premissa, eu vou ter os direitos como sendo consagrados ou descobertos a partir de já existirem desde sempre, junto com os seres humanos, ou eu vou ter os direitos humanos como sendo construídos, conquistados a partir de processos de luta. Esse é um ponto importante. Se eu entender que são processos de luta, eu preciso manter esses processos de luta, porque senão eu corro o risco de perder direitos. Não basta conquistá-los, é necessário mantê-los. Bom, muito antes de nós termos documentos clássicos sobre direitos humanos, nós tivemos alguns antecedentes históricos, ou seja, alguns temas, ou melhor, alguns momentos, alguns documentos que, de certa forma, trataram de direitos humanos. Acho que o primeiro documento que trata disso, que nos diz a história, foi no Egito, em 1250 a.C., que foram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já impunham regras de conduta com o fim de atender direitos humanos. Então vejam, eram regras de caráter geral, que deviam ser observadas por todos, a fim de garantir o direito aos interesses de todos. Depois, na China, no século IV a.C., nós tivemos a teoria do amor universal, também um documento histórico que trata dessa relação entre os seres humanos e que trata dessa existência, o reconhecimento de direitos para os seres humanos. Temos ainda em Roma, em 450 a.C., a Lei das 12 Tábuas. Então, também um documento que traz direitos e deveres e já, digamos, seria um arremedo de direitos humanos. Esse é um ponto importante, porque nós teremos vários, além desses documentos na antiguidade, que de certa forma vão tratar da relação entre os seres humanos. E ao tratar da relação entre os seres humanos e desse ser humano e o Estado, vai começar a estabelecer alguns direitos e deveres recíprocos em relação ao cidadão, aos cidadãos, e depois, mais para frente, com a Revolução Francesa, com relação ao cidadão e o Estado. Eu falo muito de cidadão, mas é bom deixar claro, a ideia de cidadão só nasce com a Revolução Francesa. Antes disso, os seres humanos eram tidos como súditos. Mas mesmo assim, alguns documentos já tratavam de trazer alguns direitos e alguns deveres para esse ser humano. Bom, o primeiro documento de extrema importância quando se está estudando direitos humanos é a Magna Carta de João Sem Terra. Vejam,
Curioso o nome, né, do rei. O rei João Sem Terra. Por que isso? Porque o João Sem Terra não tinha posses. Por isso que ele é tido de João Sem Terra. A Magna Carta, nesse sentido, apesar de ser tida como um grande instrumento, um grande documento de direitos humanos, precisamos analisá-la dentro do seu contexto. Ou seja, ela não foi um documento criado para proteger o súdito do rei. Não. Ela foi um documento exigido pelos barões das terras e pelo clero para se proteger do absolutismo do rei. Então vejam, era uma carta que visava regulamentar ou regular a relação de poderosos. Mas apesar disso, ela trouxe vários instrumentos que até hoje são aplicados nas constituições modernas. Então, qual que é a essência da Magna Carta? Então, ela foi assinada em 15 de junho de 1215, e ela tinha como objetivo cessar as hostilidades entre o rei e os barões do reino. Então, o rei, que estava em conflito com os barões do reino e também visando atender os interesses do clero, decidiu fazer uma carta na qual ele estabelecesse direitos e obrigações recíprocas. Então, esse é um ponto importante, né? Como já disse, não tinha como destinatário o povo propriamente dito. Tinha como destinatário os barões do reino, aqueles que tinham posse e que, portanto, chamavam o rei João de João Sem Terra. Apesar disso, a Magna Carta ela traz alguns institutos que chegaram até os dias de hoje. Dentre eles, o princípio devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Vejam a importância desse princípio e quantos anos ele sobrevive. Hoje, na nossa Constituição, está expressamente estabelecido isso, que a toda pessoa, no processo judicial ou administrativo, é garantido o devido processo legal, no que inclui o contraditório e a ampla defesa. Então, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantido no nosso texto constitucional e garantido em várias outras constituições, teve o seu nascedouro na Magna Carta de João Sem Terra. Além disso, outros princípios que ali surgiram vieram até os dias de hoje. A grande lógica da carta é ela começar a, digamos, esboçar a figura do cidadão. Ela começa a trazer os detalhes pelos quais os documentos futuros vão reconhecer o ser humano como alguém titular de direitos, não mais objeto de direito. Alguém que pode exigir em relação ao Estado direitos e obrigações. Então, ele é um rompimento histórico. Mas ainda, tecnicamente, nós não estamos diante de direitos humanos. É um arremedo. Claro, é uma carta extremamente importante, é um documento extremamente importante para direitos humanos, mas ainda nós não temos expressamente a lógica de direitos humanos. O documento seguinte, que agora nós vamos tratar, aí sim, aí começa a surgir a lógica de direitos humanos que prevalece até hoje. Estou falando da Carta de Virgínia, que além de estabelecer a independência dos Estados Unidos, também estabelece pela primeira vez a lógica de direitos humanos constitucionalizados. Ou seja, nós vamos ver nas próximas aulas o que nós teremos a partir daí, o que alguns autores chamam de direitos fundamentais. Saímos da lógica de direitos humanos, entrando na lógica de direitos fundamentais. É a primeira vez também que surge a palavra direito à vida. Ou seja, como eu disse, começa a ser construído toda uma lógica a partir do qual o cidadão tem o direito de ter a sua vida garantida. Ele passa a não ser apenas objeto de direito, para ser titular de direitos. Um direito que possa ser exigido, inclusive, em face do Estado. A Declaração de Virgínia é de 12 de junho de 1776 e ela marca, dentre outras coisas, essa previsão do direito à vida, mas também a consagração de direitos constitucionais. É bem interessante essa carta, porque ela ainda hoje tem vigência nos Estados Unidos e estabelece vários dos direitos que depois estão sendo interpretados a partir dela. E ela vai servir de fonte de inspiração para várias outras constituições modernas, inclusive para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Nesse momento histórico da Declaração de Virgínia, você começa a ser construído essa lógica de um sistema que visa proteger o cidadão em relação ao arbítrio do Estado. Surge, propriamente dito,
Começa a surgir, melhor dizendo, a figura do cidadão, que vai se sedimentar com a Revolução Francesa. Vejam como é interessante. Independente da teoria que eu adotar, eu consigo justificar essas cartas como instrumentos de direitos humanos. Por quê? Se eu entender que os direitos humanos são produtos naturais, esses dois grandes documentos, tanto a Declaração de Virgínia quanto a Magna Carta, representarão momentos nos quais aqueles direitos humanos que já existiam foram sendo consagrados ou foram reconhecidos. Então, eu consigo justificar esses documentos como documentos importantes para uma teoria tradicional de direitos humanos. Agora, se eu adotar uma teoria crítica de direitos humanos, esses documentos também me servem. Por que me servem? Porque eles podem ser tidos como aqueles que consagraram, ou melhor, criaram direitos humanos a partir de processos de luta. No caso, é certo que no caso da Magna Carta, uma luta entre poderosos, mas não deixa de ser um processo de luta. É um processo de luta entre poderosos, entre barões e reis, no caso o rei João Sem Terra, que consagra alguns direitos. E no caso da Declaração de Virgínia, isso ainda mais claro. Por quê? Porque ela surge num contexto da Guerra da Independência dos Estados Unidos, ou seja, em processos de luta. Então ela, mais facilmente ainda, pode ser concebida como um instrumento que decorre de um processo de luta. E a partir daí, cria direitos humanos. Certo? Do ponto de vista prático, nós não temos, nesse primeiro momento, muitas diferenças. Na verdade, a situação é muito parecida. Por quê? Ou esses documentos, eles consagraram direitos humanos, que são da essência dos seres humanos, ou eles criaram direitos humanos, que a partir de então passa a compor o patrimônio histórico de cada cidadão. A grande discussão diz respeito às outras nações. Por quê? Porque se eu adotar a concepção de uma teoria crítica, a Declaração de Virgínia é um chamamento para que outras nações também iniciem processos de luta. E foi o que aconteceu na prática, certo? Mas, para a teoria tradicional, essas novas lutas foram apenas para reconhecer direitos que existiram sempre. Esse tema é de extrema importância e esses documentos são históricos. Eles representam momentos de extrema importância da nossa história, da história da civilização, e demonstram mudanças de paradigmas, mudanças pelas quais o cidadão foi sendo reconhecido e, a partir daí, foi sendo tido para si os direitos garantidos. Tema, mais uma vez, de extrema importância. Mais uma vez, eu acho que vale a pena uma leitura complementar, vale a pena a leitura dos documentos, que estão disponíveis em várias línguas na internet. Um grande prazer estar com vocês e até a próxima aula.